Olá pessoal, aqui é o professor Niel com mais um vídeo para vocês. Hoje sobre multiplicação e divisão de monômios. Para nós começarmos, nós vamos falar sobre multiplicação de monômios. E para isso nós precisamos relembrar uma das propriedades da potenciação, que é a multiplicação de potências de mesma base. Quando nós temos um produto de potências com bases iguais, como aqui no exemplo, nós devemos repetir a base e somar os expoentes. Vejam que eu repeti a base aqui, que é A, e somei os expoentes m mais n. Ok? Essa propriedade vai ser essencial aqui na resolução de questões que envolvem multiplicação de monômios. Vamos começar? Nós temos 5a elevado a 4 vezes 2a elevado ao cubo. Para multiplicar esses dois monômios, basta nós pegarmos esse coeficiente aqui desse monômio e multiplicar por esse desse outro monômio. Da mesma forma, nós vamos fazer com a parte literal, ou seja, com as variáveis. Então vejam comigo. Eu vou pegar o 5, vou multiplicar por 2, e em seguida eu vou pegar o a elevado a 4 e multiplicar por a elevado ao cubo. Então nós vamos aqui coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Eu vou fazer aqui passo a passo separadamente para vocês entenderem. Primeiramente, os coeficientes, 5 vezes 2. Em seguida, eu vou multiplicar aqui a parte literal, a elevado a 4 vezes a elevado ao cubo. Então, nós temos 5 vezes 2. 5 vezes 2 é igual a 10. E a elevado a 4 vezes a elevado ao cubo, nós temos que ver que aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então, eu vou repetir a base, que é a, e vou somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Então, eu tenho que 5a elevado a 4 vezes 2a elevado ao cubo é igual a 10a elevado a 7. Nós temos agora 9x² vezes 5x ao cubo. Nós podemos utilizar o mesmo raciocínio, só que dessa vez eu não vou colocar entre parênteses, eu fiz isso só para vocês compreenderem a ideia. Nós vamos pegar o 9 e vamos multiplicar pelo 5, já que eles são os coeficientes. Em seguida, nós vamos pegar o x² e multiplicar pelo x ao cubo, que são a parte literal. 9 vezes 5, 9 vezes 5 é igual a 45. Agora eu vou pegar o x² e vou multiplicar pelo x ao cubo. Como são potências com bases iguais, nós vamos repetir a base, que é x, e vamos somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, 9x² vezes 5x ao cubo é igual a 45x elevado a 5. Em 7 vezes 6ab, nós temos que o 7 não tem parte literal. Mesmo assim, nós vamos multiplicar o 7, que é o coeficiente, pelo 6, que também é coeficiente. 7 vezes 6 é igual a 42. E aí eu vou repetir a parte literal, que é AB. Para nós entendermos a divisão de monômios, nós também temos que lembrar daquela propriedade da potenciação, que é a divisão de potências de mesma base. Na divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Aqui eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n. As bases são iguais, por isso a base foi repetida e os expoentes foram subtraídos. Nós vamos utilizar esse método, essa técnica, aqui na divisão de monômios. Então vejam comigo como nós podemos dividir dois monômios. Eu tenho 9x elevado ao quadrado dividido por 3x. Então eu vou dividir coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal, aplicando a propriedade da potenciação. Então, nós temos 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. E aqui eu tenho x² dividido por x. Como as bases são iguais, eu vou repetir a base, x, e vou subtrair os expoentes. 2 menos 1 é igual a 1. Então, 9x² dividido por 3x é igual a 3x, ok? Nós temos essa outra divisão aqui, ó. 49x elevado a 6, y elevado a 4, dividido por 7x elevado a 4, y elevado a 3. Vejam que eu tenho aqui uma divisão de dois monômios, e para resolvê-lo eu preciso dividir
coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Então, aqui, 49 dividido por 7 é igual a 7. Aqui eu tenho que fazer cada termo de forma separada, né? Cada variável de forma separada. Então, aqui eu tenho x elevado a 6 dividido por x elevado a 4. Divisão de potências de mesma base é o que nós temos aqui. Portanto, eu posso repetir a base, que é x, e subtrair os expoentes. 6 menos 4 dá 2. Da mesma forma que eu fiz com o x, eu posso fazer aqui com o y, já que eu tenho divisão de potências de mesma base. Eu vou repetir a base, que é y, e vou subtrair os expoentes. 4 menos 3 dá 1. Então, 49x elevado a 6, y elevado a 4, dividido por 7x elevado a 4 e y elevado a 3, é igual a 7x ao quadrado y. Nesse outro exemplo, nós podemos seguir o mesmo raciocínio. Aqui nós temos 15a elevado a 7b ao quadrado, dividido por 18a elevado a 3b. Aqui vejam que não dá para eu dividir o 15 por 18. Então, como eu não posso dividir, eu posso simplificar. Eu posso simplificar o 15 e o 18 por um mesmo valor. No caso, eu posso pegar o 15 e dividir por 3. E o 18 também posso dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 18 dividido por 3 dá 6. Vejam que eu simplifiquei essa fração aqui. Eu peguei o 15 e dividi por 3 e o 18 também dividi por 3. Simplificando assim essa fração, essa divisão. Agora o que eu faço? Eu tenho que perceber que aqui eu tenho a elevado a 7 e aqui a elevado a 3. Como eu tenho potências de mesma base, uma divisão de potências de mesma base, eu posso repetir a base aqui, que é a e subtrair os expoentes. 7 menos 3 dá 4. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, vou repetir a base, que é b, e vou subtrair os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então, 15a elevado a 7b ao quadrado dividido por 18a ao cubo b vai ser igual a 5 sextos a elevado a 4b. Então, essa, pessoal, é a divisão de monômios. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.